Puxa, perfeito, cara. E aí a gente dando uma mergulhada, né, nos profissionais, né, que atuam nesse mundo, cara. É, assim, até uma curiosidade, né, na tua visão, de onde que vieram, como surgiram, cara, esses primeiros profissionais de dados, né? Eles vieram de onde, assim, de que formação, né? Porque a carreira de dados é uma coisa nova, né, cara? Todo mundo, o Uhum. advogado, o médico, o engenheiro, mas, pô, acho que até pouca gente sabe, né, que existe agora uma carreira de dados. Como é que isso começou, cara, no que você vivenciou e vem estudando? Então, os nomes, né, desses cargos, evoluíram com o passar do tempo, né? Lá em 2010, quando a gente teve o boom ali do Big Data, né, que é quando começou a aparecer alguns frameworks novos, algumas tecnologias e alta demanda por dados, que esses nomes ficaram mais comuns. Né? No Brasil demorou um pouquinho mais, se eu não me engano, em torno de 2015, mais ou menos, né? 2014, 2015, que esses nomes ali de cientista de dados, né? Um analista de dados propriamente dito, né? Mais comumente encontrado, né? Começaram a aparecer de forma mais dividida. Antes a gente vinha muito analista de BI, né? Um analista de BI podia ser alguém que estava trabalhando com o desenvolvimento de um data warehouse, né? Poderia ser alguém desenvolvendo dashboards, trabalhando com reports em Excel. E ok, né? Hoje tem muita gente que fica quando fala em Excel, fala, meu Deus, né? Não, não vamos trabalhar com Excel. Só que o Excel foi por muito tempo a principal ferramenta de BI, a principal ferramenta de analytics que nós tivemos, né? Então, muitos analistas financeiros acabaram trabalhando como parte da sua atuação como analistas de dados, se a gente for pensar dessa forma, se for interpretar ali aquelas atividades que hoje estão muito claras para a gente do que faz um analista de dados, por exemplo. Então, a gente tem diversas profissões que parte das suas atividades já eram voltadas para dados. Claro, e também tínhamos os profissionais ali, os DBAs, né, que mantinham bancos de dados produtivos mesmo, né, de sistemas. Então, a gente tem essas duas frentes, né, quando a gente trabalha com dados, os dados transacionais e os dados analíticos. Os dados transacionais estão presentes há muito tempo, né, desde quando a gente começou a trabalhar com engenharia de software. E os modelos mais antigos para analisar esses dados, que são os data warehouses seguindo modelagem Kimball, fato dimensão, star schema, e assim por diante, eles utilizavam tecnologias muito parecidas, né, bancos de dados quase que iguais aos utilizados também em bancos produtivos, transacionais dos softwares, né, dos sistemas. E isso começou a ir evoluindo também, dada a demanda, questão de performance, escala, manutenção. Então, tudo isso foi se adaptando, foram aparecendo novas tecnologias, novas necessidades, novas formas de transformar esses dados, de trabalhar com esses dados, novos níveis de storage. Depois apareceu também computação em nuvem. Então, tudo isso foi mudando muito. Bom, voltando ali para responder diretamente a sua pergunta, né, a gente tem ali diversos backgrounds que deram início, vamos falar assim, para as profissões em dados. E eu falei bastante aqui de análise de dados, mas o cientista de dados, que hoje que é uma das profissões aí que teve maior destaque nos últimos tempos, estatísticos, né, faziam muito desse papel antes de ter esse nome, né, de cientista de dados. Então, os estatísticos foram, vamos falar assim, os pioneiros, será que eu posso dizer assim, na ciência de dados. Um engenheiro de dados teve muito BBA trabalhando como engenheiro de dados, teve muito analista de BI trabalhando como engenheiro de dados, montando infraestruturas de data warehouse para toda a plataforma de dados da época. Teve muito analista de BI também atuando como analytics engineer, ou engenheiros de dados trabalhando também nessa frente, que é bem focado na transformação. Então, tudo foi caminhando a partir desses princípios, né, que a gente tinha essa necessidade de analisar os nossos dados vindos de modelos transacionais que a gente conhecia, que a gente tinha ali profissionais de tecnologia que sabiam manter, só que esses modelos não faziam tanto sentido para análise. Então, isso
se dividindo, foram criando mais especialidades, mais ferramentas, e acabou que hoje a gente tem modelos totalmente apartados e tecnologias totalmente apartadas para bancos de dados transacionais, né, dados voltados para manter sistemas, dados produtivos, e os dados analíticos, que daí são outro mundo, né? outra frente, e especialistas voltados somente para análise de dados, né? Analytics especificamente. Pô, bacana, cara, muito, assim, muito clara aí a sua memória, né, cara, de buscar todas essas fontes, esse começo, né? Agora, É assim, muito abrangente. abrangente.